Entrou? Ao vivo? Estamos ao vivo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas e hoje nós estamos começando uma série de transmissões que vamos fazer para cobrir e comentar um pouco das eleições 2018. Em especial, essa semana a gente vai estar cobrindo as entrevistas dos 5 presidenciáveis que estão mais na frente das pesquisas no Jornal Nacional. A de hoje é 8h30, Ciro Gomes. Então, o objetivo mais da nossa cobertura essa semana vai ser fazer uma análise assim, até um pouco mais profunda do que vai ser o fundamento das discussões públicas, o que vem pautando as ideias dos nossos candidatos, para que a gente possa criar uma consciência forte em relação às ideias que estão circulando e, sobretudo, para a gente chamar principalmente os pontos de atenção que merecem ser chamados. Vamos prestar atenção porque eleição é coisa séria e na hora de falar bobagem, a série Teatro das Tesouras não deixa dúvida que é um hábito antigo. A gente está aqui com o Luan, que está cobrindo os comentários, então mandem à vontade todos os comentários. Eu, na medida do possível, vou acompanhar aqui no celular também. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre as novidades. Quem está acompanhando a nossa nova série, o Teatro das Tesouras? Saiu semana passada, terça-feira, o capítulo 1989, a primeira eleição direta da Nova Democracia. Gostaria de enfatizar o Nova Democracia. E eu não sei se vocês já assistiram, tá aqui no canal. Foi um sucesso tremendo, né, pessoal? São mais de 300 mil views já no YouTube, nós ficamos em alta. A gente ficou no quinto em alta. Nós ficamos no quinto em alta no YouTube e mais 300 e poucos mil views no Facebook. A pessoal que está acompanhando lá é uma maneira da gente conseguir compartilhar e mandar a mensagem adiante, né? Quem não está inscrito ainda aqui no canal, por favor se inscreve para a gente poder chegar sempre aqui e dizer que são tantos mil inscritos. Agora nós já somos 300 mil pessoas acompanhando a política de perto e nós contamos com você. Inscreve, dá sininho, eu não sei, eu não virei youtuber ainda, não tenho todas as manhas, mas a gente pode, vocês devem nos apoiar aí na medida que gostarem do nosso trabalho. Já assistiram o episódio? Mandem comentários para a gente fazer. Estou aqui com a Pietra trabalha aqui no Brasil Paralelo, evidentemente, e foi a produtora e também organizou, teve a ideia, concebeu essa série que é o Teatro das Tesouras. Pietra, comenta pra gente aí o processo. Do episódio 1, especialmente. Cada episódio teve seu próprio processo de pesquisa, mas de 89 foi o mais singular, eu diria. Eu tive que ler bastante livro, eu li uns 3 livros esquerdistas, assim, e sempre com aquele filtro forte de o que daqui eu posso tirar. Foram eleições que a TV estava voltando a ser... Estava começando a ser algo mais utilizado nas casas das famílias. Foi interessante ver os debates, foram os mais inéditos, os mais soltos, flexíveis, que não tinha muito um controle de mediador. E foi mais demorado também para fazer a pesquisa. Foram vários pontos que eu tive que ir. Eram 22 candidatos, muitas ideias, muitas propostas, muitas pessoas participando. E, de fato, eu acredito que foi o mais engraçado que a gente teve até agora. Foi uma eleição bem circense. Tá muito bacana. Quem não tá aqui com a gente agora é o Arthur Petri, que é o montador, editor e também contribuiu em todas as pontas do processo dessa série. E o trabalho de vocês de pesquisa foi muito bom. No final das contas, a gente vê aquilo ali e boa parte do roteiro tá na boca dos próprios candidatos de 89, né? E o que a gente pode esperar de 94, do próximo episódio que vai lançar? Amanhã. Lança amanhã. Que horas? 19 horas? 19 horas. Amanhã, às 19 horas, aqui no canal do Brasil Paralelo, a gente vai lançar o segundo episódio da série Teatro das Tesouras, que é a eleição de 94. O que a gente pode esperar? A eleição de 94 não é lembrado... O ano de 94 não é lembrado por ter sido um ano de eleição. Ele é mais lembrado pela questão do plano real, né? Não, brincadeira. É mais lembrado pela Copa do Mundo. Pela Copa do Mundo, exato. E as eleições em si não estavam muito... O povo brasileiro já estava um pouco cansado disso, já tinha sido... Já tinha perdido esperança com a redemocratização do Brasil, não estava muito animado com a eleição, não tiveram debates, porque o FHC não quis debater, a Rede Globo não cobriu, porque já tinha dado problema em 89 com algumas coberturas que tinha feito. Então foi uma eleição mais parada, assim como a de 98, já dando um spoiler um pouco avançado também vai ser, mas a gente sempre tenta trazer a coisa interessante, o que não é sempre mostrado, o que está atrás dos bastidores.
Carlos Gonçalves, boa noite, amigos. Acompanhando sempre desde o primeiro vídeo do projeto e sempre divulgando na minha página para membros do Brasil e fora. Muito obrigado, Carlos. Graças a você que a gente está conseguindo um alcance maior e está conseguindo aí reinvestir em infraestrutura para levar essa mensagem adiante. Obrigado, Carlos. E continua nos mandando seu feedback aí. Mara Avelar, tô amando o Teatro das Tesouras. Pena que é um episódio só. Deixa a gente doida para saber o resto. Não é um episódio só, são 7. E amanhã a gente está lançando o segundo episódio da série de 94, da eleição de 94, da série do Teatro das Tesouras. É uma eleição de 94 um pouco sem graça, né? Assim, quando eu me lembro dela, não sei o que a gente vai ver no episódio, mas quando eu me lembro dela como sendo uma coisa um pouco chata, um pouco não lembrada. Eu não sei se é porque teve a Copa, que a gente lembra mais do Tafarel e do Galvão Bueno gritando do que da eleição. Mas me diz assim, o que tu viu de sensacional nessa eleição que tu falou, nossa, teve alguma coisa que tu olhou e falou, poxa, como é que a gente não lembra disso aqui? Teve, antes da eleição, um ano mais ou menos, que foi a possibilidade de chapa entre o Tasso Geisirati, que é do PSDB, como vice de uma chapa em que o Lula seria o presidente. Eu acredito que esse foi o ponto, assim, que tá. Isso é um pouco inesperado. É um pouco inesperado e eu acho que confirma a teoria da estratégia das tesouras, né? Mas a teoria da estratégia das tesouras não é conspiração, Pietra? Não é conspiração. Não. Ao longo de toda a série, a gente buscou mostrar, através de pontos como esse e de alguns fatos de apoio de PT e PSDB, normalmente o PSDB apoiando o PT, que eles são... ambos os partidos são de esquerda, ambos os partidos têm um plano... que querem trazer o socialismo para o Brasil, e isso vai ficando evidente também em algumas medidas que o FHC toma logo que ele é eleito e na reeleição também. Acho que tá voltando, voltou? Voltou, a gente teve uma queda aqui, internet. Não é surpresa que a infraestrutura de internet do Brasil não é das melhores. É uma conspiração tucana aqui tentando nos derrubar. Mas tá tudo certo agora, o pessoal da técnica já resolveu. Que mais, então, lembrando, o pessoal que está chegando, por isso a gente está repetindo o aviso, temos 2.500 pessoas nos acompanhando, certo, Luan? 2.500 pessoas nos acompanhando. Lembrando, amanhã, às 19 horas, lançamento do Teatro das Tesouras, segundo episódio, eleição de 1994. Para quem não assistiu o primeiro episódio ainda, tá aqui no YouTube, já na plataforma, 1989, a primeira eleição, tá sensacional o episódio. O pessoal tem lançado críticas excelentes e a gente está muito feliz com o resultado. Lembrando, a partir de agora, nós faremos aqui essa mesa onde vão rodar diversos convidados, diversas pessoas e diversos apresentadores para falar sobre as eleições de 2018, já que nós estamos nesse trabalho do Teatro das Tesouras, de revisitar todas as eleições, justamente para nos preparar para esse momento. Caiu? Tá tudo certo? Boa noite, voltamos, não voltamos? Não sei. Voltamos, estamos online. Está muito difícil ficar online aqui. Mas estamos de volta, lembrando então que a gente tem o lançamento do Teatro das Tesouras amanhã e nós vamos a partir de agora, deste exato momento, fazer com uma série de convidados e uma série de comentários a cobertura dessas eleições de 2018. A ideia é um bate-papo livre para a gente comentar as perspectivas de quais são, do que os candidatos estão falando no jornal, como é que eles estão se apresentando, quais são as propostas, quais são as ideias, os conflitos de ideias e como é que está o cenário de eleição, já que o nosso trabalho nesse momento é nos prepararmos para fazer uma participação na política mais eficiente, mais ativa. Pietra? Toda essa preparação que a gente vai fazer aqui para as eleições complementa o Teatro das Tesouras, que faz uma retrospectiva das eleições desde 89. Como o Lucas falou, a gente já lançou o primeiro episódio de 89 semana passada e amanhã a gente lança o de 94, que é o primeiro que o Ciro Gomes aparece. É o primeiro. O Ciro Gomes hoje está no Jornal Nacional. E o Ciro Gomes hoje vai aparecer no Jornal Nacional. Às 9 da noite, 9h30? 8h30. 8h30 da noite, Ciro Gomes no Jornal Nacional. O que vocês estão esperando do Ciro Gomes no Jornal Nacional hoje? Em uma palavra? Olha... Mentira. Meu Deus. Em uma palavra, o que eu espero do Ciro Gomes hoje à noite no Jornal Nacional é cinismo. Cinismo. Será que ele vai repetir? Assim, ó, a última entrevista que eu tenho... Eu vi a da Globo News, mas a última entrevista que eu tenho forte do Ciro Gomes na minha memória é a do Roda Viva. Na do Roda Viva, ele fez o que o Ciro Gomes faz desde 94, um pouco mais ponderado, interno um pouco mais bem cortado. Até lembro de outros candidatos
ao longo da história que usaram essa estratégia. Mas o que vocês estão achando do que ele vem falando até aqui? Na minha percepção, assim, toda vez que eu tomo contato com algum tipo de entrevista do Ciro, alguma manifestação dele, eu vejo um sujeito que joga muito com números. Caiu de novo o pessoal falando aqui. Caímos? Voltamos? Tá funcionando? Bom, vamos lá. Um candidato que joga muito com números, com abstrações econômicas, e ele tem uma linguagem muito distante da população. E justamente, na minha opinião, é porque ele não sabe do que ele está falando. Mas ele tenta fazer justamente... Muita gente dizendo que caiu. Né? Será que nós caímos? Não caiu, tá. E trazer uma distância muito grande entre o discurso político e o discurso, a linguagem que está na corrência da população, justamente para fazer parecer com que ele está falando que ele tem um aspecto técnico muito, muito apurado e que ele sabe muito do que ele está falando. Mas no momento em que tu faz uma análise um pouco mais centrada e calma do que ele está dizendo, tu pode ver que em determinadas frases ele começa dizendo e acaba a frase contradizendo o que ele acabou de falar. Eu concordo contigo, ele faz muito uso de palavra pomposa, de um discurso mais agressivo, impositivo. Números, ele falando do barril do petróleo, ele falando do déficit da Previdência, que era 30, 25 bilhões, mas é 100 e... Ele variou na Roda Viva, 180. ele variou o número da dívida também a toda hora. É 3,5 a dívida assumida, mais 1,7 que dá 5,5 e depois vai dar 5. Como? Não sei. Como assim? Não me parece matemática. E muito disso ele briga, ele é impositivo, ele... Tem vários vídeos dele que, se for ver, não é interessante colocar aqui, xingando a full as pessoas e depois diz, não, que tem que ser tolerante, não sei o quê. Então ele faz muito desse discurso pomposo, bonito, cheio de palavras que às vezes fica distante da população e se esconde atrás disso. A gente tem vídeo de alguma fala do Ciro pra passar? Como é que tá isso? Tá. Tá bom. A gente tem alguns trechos separados aqui dele do Roda Viva que eu acho que é legal a gente colocar na tela pra comentar e compartilhar com as pessoas. Exatamente. Né? Assim a gente não fica fazendo um comentário maluco. Pode passar o primeiro? Vamos ver? Uma sequência. A gente vai ver todos? Todos numa só. Não tem como pausar? Dá um pausa. Não, é edição automática. Tá. Tá, sim. Não sei se é o melhor jeito. Não sei também se é o melhor jeito. Bom, uma coisa que me lembra muito no Roda Viva é que ele prometeu... Ele começou, o eixo econômico foi a primeira parte da entrevista. Sim. E os entrevistadores trouxeram ali uma série de posições sobre a questão que a gente recém tinha saído da greve dos caminhoneiros. Na verdade, a gente estava numa segunda fase da greve dos caminhoneiros, de negociações, etc. E ele trouxe um pouco da política de preços da Petrobras. O Ciro foi muito enfático com a questão da política de preço da Petrobras. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou de 3 coisas que me parecem controversas. A primeira era, nós devemos abrir o mercado para competir, nós devemos ter uma política de competição e nivelar os preços com os concorrentes internacionais. Ok, né? O que qualquer gestor de bar faz, né? Se você tem um supermercadinho aqui, você nivela os seus preços com a concorrência. Exatamente. Para a alta cúpula da Petrobras, não é demais. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que a política de preços praticado pelo... Ele chama lá, provocativamente, várias vezes, o ex-presidente Pedro Parente, e ele xinga ele e fala o seguinte... a política de preços é absurda, ele deixa 1/3 da capacidade produtiva da Petrobras estancada, sem poder produzir, e depois ele pega isso e inflaciona os preços para a gente conseguir se aproveitar daquilo que deveria ser um monopólio, nós deveríamos ter mais barato, etc. Tem uma coleção imensa de erros aí nesse discurso, né? Assim, a questão, sobretudo, dá para notar de uma forma clara a carga muito forte ideológica por trás de tudo que o Ciro fala. Independentemente se ele estiver tentando falar da maneira mais neutra e técnica possível, tu vai ver que as premissas nas quais ele baseia o discurso dele são inquestionáveis. Assim, ele jamais duvida, ele fala que ele pondera muito, que ele toma outras perspectivas. Mas ele é o coronel do Ceará, né? Nossa, é na base do chicote ali, então... o que dá para perceber muito é esse núcleo duro, digamos assim, de pensamento corrente por parte do candidato Ciro Gomes e que é inflexível. Então tu vê em todas inclusive na do Roda Viva, isso é muito nítido também, em que a premissa fundamental de todas as falas do Ciro Gomes é que o Estado tem que ser, deve ser e obrigatoriamente tem que ser o protagonista da atividade social. Perfeito. E isso é uma premissa extremamente fraca, acredito. E eu quero aproveitar a tua ponte, Carlos, porque ele prometeu ali, ele falou, olha, qual é a solução? O Ciro não falou
amplamente. Ele falou qual é a solução para a Petrobras, para a política de preço da Petrobras. E ele falou, olha, primeira coisa, a gente tem que praticar uma matriz de custos transparente. Foi a primeira frase dele, né? E ele traz esses termos para a população, evidentemente se aproveitando da falta de conhecimento técnico, porque se você colocar, e aí ele fala, né, matriz de custo transparente, quanto custa a extração do petróleo, custo de matéria-prima, custo de maquinário, custo de mão de obra, o lucro em linha com os competidores estrangeiros, é o que ele fala lá, tô no aspas aqui. E aí sim, nós vamos ter o preço que vai dar, segundo ele, $17 por barril, tá? Esse é o cálculo que Ciro Gomes faz pomposo na TV, tá? Só que qual é o desconhecimento que ele se aproveita? Eu convido vocês a entrarem agora no petrobras.com.br. Tá lá a matriz de custos que o tal do Ciro Gomes comenta. Ela tem um gráfico, infográfico, ela ajuda a gente a entender, etc e tal. A presidência da Petrobras coloca o custo de matéria-prima de produção a $8. Mais os custos que levariam a produção e tudo mais, para colocar na ponta, vai a $33. É quase o dobro. Do que o candidato Ciro Gomes apresenta, tá? E aí tem um detalhe muito importante que ele finge desconhecer, porque eu não acredito que ninguém tenha dito para ele ainda, que é, o nosso petróleo, Ciro, não é o petróleo da gasolina. A gente não usa o nosso petróleo no carro. Você sabe disso, né? Você deve saber. Eu espero que saiba. O nosso petróleo não é esse tipo de petróleo. A gente importa esse petróleo de países como a Arábia Saudita, Nigéria, etc. E a gente exporta a maior parte do nosso petróleo na China. Porque existem dois tipos de petróleo, basicamente. Um pesado e outro leve. Um serve para esse tipo de finalidade, outro não. Então, quando a gente fala de Petrobras e custo, a política que você quer conduzir, Ciro Gomes, ou aparentemente apresenta, é a de segurar preço. É de ter preço segurado. E isso é exatamente o que a gente fez em todo o governo PT. Todo o governo do PT. A Petrobras hoje tem um título incrível, que é a empresa que mais deve no planeta. A gente consegue dever $100 bilhões. Aí, pô, da onde vem os $100 bilhões que nós devemos? 34 bilhões vem da dívida, do roubo que foi feito à Petrobras. Com refinarias Pasadena e coisas que não deram nenhum resultado, inclusive foi a venda, o ativo, e não deu em nada. Então a corrupção representa estimadamente, porque nós não temos como saber o número verdadeiro, 34 bilhões dessa dívida. Outros campos da dívida é o seguinte, por exemplo, a maior parte da dívida é ter segurado o preço para não repassar o aumento do dólar, o aumento do preço para o consumidor final. E isso fez com que a gente devesse mais de 200 bilhões de reais para não ter inflação, para não acontecer inflação e para a gente garantir as reeleições. Então, é isso que você está propondo, Ciro, quando você fala de ter um preço agressivo, competitivo, é isso que você está colocando? Porque se nós formos colocar com linha dos competidores estrangeiros, formos levar em conta a origem do nosso petróleo, a gente não vai conseguir, porque o nosso sistema logístico também não é eficiente. No norte do Brasil é mais barato importar petróleo, porque a gente não tem infraestrutura para levar para lá, nós não tivemos uma industrialização bem feita, como foi o caso dos Estados Unidos, e a gente hoje não desfruta de logística, a gente desfruta de um déficit imenso, de um roubo praticado há mais de 12 anos, de um partido cujo qual ele lamenta não estar associado no primeiro turno, e nós tivemos também um déficit imenso, uma dívida que nos levou à empresa mais devedora do planeta, em função de segurar preço para mentir para as pessoas que estava tudo bem e garantir reeleição. É isso, será que o Ciro quer? Sim. Em 2017, a Petrobras fechou o 4º ano em déficit, em prejuízo. Só um exemplo. Gastou quase 3 bilhões em um projeto de 2 refinarias e concluiu que não dava para fazer, que eram inviáveis. Então, essa má gestão, que continua sendo, principalmente pela questão de estar envolvido em muita corrupção e por estar sendo administrado por entes públicos, ele quer continuar com esse tipo de coisa. E também um fato... Caiu? Caímos? Olha ali, eu vou ter que responder o comentário, senão eu perco. A gente está online? Não sei mais. Estamos online ou não estamos? É que eu estou me mexendo aqui na câmera. A gente está online. Estamos online. Estamos. Eu segurei um comentário aqui que senão eu vou perder, não vou conseguir responder. Fernando Árida, Brasil Paralelo, podem comentar o motivo pelo qual o Ceará é tão acima da média em educação em relação ao resto do país? Ele se gaba disso e até hoje não sei o motivo. Olha, Fernando, o motivo é basicamente mentira. O Ceará não é tão acima da média. Inclusive, no próprio índice de desenvolvimento do Nordeste, o Ceará não é o primeiro. Ele fica atrás de Pernambuco e da Bahia. Então, basicamente, o motivo é mentira.
O Brasil, que às vezes figura como o último lugar, dependendo do ranking em educação internacional, nós somos às vezes colocados no último lugar, quando não estamos no último, estamos no top 10 dos piores, infelizmente, e ele coloca o Ceará como um grande case, que na verdade nem da Bahia, nem do Nordeste, desculpa, é o estado mais desenvolvido nessa questão. Então o motivo basicamente é mais uma mentira. E ali, apenas voltar ao raciocínio que eu estava anteriormente, uma das questões também muito nítidas no discurso do Ciro também, né, é algo que a gente já vê representado por muitos políticos de antigamente, que é simplesmente fazer a crítica do status quo baseado na questão das virtudes humanas, ou seja, ele não promete uma diminuição do Estado, ele promete apenas o contrário, mais recursos públicos sendo geridos pelos governantes e pedindo basicamente para que o povo confie nas suas virtudes. E não explica como ele vai fazer nada. Ele vai fazer nada. Nunca. Ou seja, não é uma medida efetiva em que poderia, digamos assim, fazer um voto de confiança um pouco mais consistente pelo simples fato de que mais recursos e mais meios de ação vão estar à disposição dos políticos, dessa linda classe que nós sabemos que de anjo não há nada. Entende? Então... Eu me pergunto, Carlos, olha só quantos números a gente já trouxe aqui. Evidentemente ele sabe da maior parte deles, se não todos. Se não todos. Se não todos. Quando a gente cria um número de cabeça, a gente sabe que ele não é o verdadeiro, né? Regra 1. Então eu me pergunto o seguinte, como é que ele pode ir com pompa pra frente da TV e falar isso gravado numa geração de internet? O cara continua acreditando que a gente tá no colonialismo que ele se criou com a família dele. Ele continua acreditando que a gente está no mesmo tempo, que não tem como checar informação, que não tem como entrar na internet, que não tem como ver nada. É essa a política do Ciro Gomes. Será que ele vai no Jornal Nacional manter essa postura? Basicamente, é chegar em termos simples, assim, tornar bem simples a base do discurso dele, é dizer assim, ó, ninguém no mundo geriu o teu dinheiro bem, agora sou eu que vou fazer isso. Exatamente isso. Que mais que vocês lembram dele ter comentado no Roda Viva de diferentes assuntos, além do eixo econômico? Que outras? Olha, teve uma questão que me chamou bastante atenção agora, quando a gente vai falar um pouco de política externa, que é a posição em que ele disse que o Brasil deveria ou não tomar em relação à Venezuela agora, né? Nós tivemos recentemente uma assunção de posição do Brasil por parte do governo do Michel Temer de adotar a posição dos países do mundo livre em rechaçar todas as políticas que estão sendo praticadas por Nicolás Maduro agora nesse momento na Venezuela. E o que o Ciro Gomes basicamente falou no Roda Viva é que o Brasil tem que ficar em cima do muro em relação à Venezuela, porque ele diz que há uma oposição a Maduro que é fascista, e ele usa essas palavras, neonazista, qualquer oposição a Nicolás Maduro atualmente para o Ciro Gomes é neonazista, e fala que as velhas políticas chavistas não estão dando certo. Ou, digamos assim, ainda não tiveram tempo de maturação. Poxa, Ciro, como assim as políticas de Nicolás Maduro e de Hugo Chávez não tiveram tempo de maturação? E como assim a oposição vai ser chamada de fascista? Talvez o tempo de maturação seja, eu sei que a frase é dramática, mas verdadeira, seja acompanhar os 20 milhões de mortos por baixo da União Soviética. Esse é o tempo de maturação, será? Exatamente. Ou basta ler o artigo do professor Olavo de Carvalho, que é ser socialista. Em uma página tu vai ver que aquilo ali pode ter 50 anos de maturação, mais 20 mil anos de maturação, que nunca vai dar certo. Douglas, estamos falando do Ciro Gomes, Douglas Martim. Entrei agora, pessoal, de qual candidato eles estão falando? Ciro Gomes. O que você acha de Ciro Gomes, Douglas? Manda sua opinião aqui. Oi, Kaique, meu nome é Lucas, quem é o do meio? Sou eu? Sou eu. Lucas, eu respondi antes de ter certeza. Outra coisa que eu me lembro que o Ciro comentou no programa, foi uma que é sensacional, que é o seguinte... não, é sensacional não, eu lembrei que é uma das que mais me deixa triste, né? Que é o seguinte, em certo momento os caras perguntam da onde vem, né? Como é que ele vai corrigir as dívidas, da onde vem os números e tal, um pouco mais das pérolas numéricas de Ciro Gomes, e ele olha para o cara de novo na pompa e fala assim, olha, muito simples. Porque 47%, não me lembro se é 47%, mas metade da dívida pública... Oi? Metade da dívida pública, o pessoal tá falando para eu falar perto do microfone, metade da dívida pública é pagamento de dívida. Metade do arrecadado brasileiro é pagamento de dívida.
Juro sobre juro. Cara, tu é trapaceiro. De novo, tu tá mentindo, cara. A gente não paga dívida há década. Não pagamos dívida. Ninguém paga dívida. Eu não pago dívida, o governo não paga dívida, ninguém. Eu não paguei dívida, Michel Temer não pagou dívida, Lula não pagou dívida, Dilma não pagou dívida, FHC não pagou dívida, antes da FHC o Collor não pagou dívida também, Itamar Franco não pagou dívida, ninguém pagou dívida. O que a gente tem de costume? E pra quem duvidar, por favor, vai lá e consulte. A gente enrola a dívida. É como se fosse assim, ó. A Pietra me empresta 1.000, tá? E aí eu preciso pagar a Pietra. Eu pego 1.000 emprestado com o Carlos, pago a Pietra e falo que a dívida está em 1.000. E aí depois eu pego 1.000 com a Pietra e pago o Carlos e falo a minha dívida está em 1.000. A gente faz isso há décadas. Mas os juros da dívida... Não, a gente também não paga os juros da dívida. Quando a gente fala que a dívida diminuiu em relação ao PIB, é porque o PIB cresceu. Não teve pagamento de dívida. A gente tem para trás uma dívida de trilhões que a gente tem que pagar. O Estado vai falir. Não é uma questão de opção, é uma questão de números. Eles insistem em mentir que não, mas vai falir. E quando ele coloca que o teto tem que ser revogado, porque a gente engessa gasto de educação, de saúde, de segurança, ele também está mentindo. O teto, ele não fala nem em teto, né? Ele fala que tabela os gastos. Uhum. O teto não tabela gasto nenhum. O teto impede que o gasto seja feito em relação ao ano anterior, permitindo correção de inflação, tá? Então, na verdade, basta o governo não gastar de um lado e gastar do outro, se quiser, né? Mas ele coloca também de novo como uma questão, a gente paga metade da arrecadação em dívida, e aí a gente paga mais 27% em previdência, e esse pouquinho que resta, que seria para os serviços que a população tanto precisa, eles botaram um teto. É tudo mentira. É mentira que metade a gente paga a dívida, a gente não paga a dívida, a gente rola ela. É mentira que a Previdência não é tanto déficit como tu colocou, que ele falou, a Previdência era 50 e poucos bi, né? Ele falou que era 25, 30 bi, tá em 200. Tá 260 e alguma coisa, bilhões a Previdência, tá? Só no ano de 2018 é esse o rombo. Então, ele também mentiu com isso, subestimando o déficit da Previdência, como, de novo, populista, quer segurar preço na Petrobras, quer revogar teto de gasto, mente com o número... Sendo populista também, ele prometeu tirar o nome de todo mundo do SPC, até ficou conhecido como Pai Ciro. E a maneira com que ele faz isso, eu até fui atrás para ver, o assessor econômico dele explica. É simplesmente obrigando bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômico, a refinanciar a dívida e a parcelar ela a longo prazo, com mais parcelas ao longo do tempo, não ter que pagar direto. Só que isso não garante pagamento, isso só vai... Quem se beneficia com isso é o próprio credor, né? Então aí também já é complicado. Como é que tu vai obrigar o banco público a de fato pagar? Mas eles falam que como é que eles não vão querer se vão ganhar dinheiro. Então eles ficam muito pessoal. jogando nessa... Se tem um objetivo do que a gente está falando aqui, não é fazer campanha contra o Ciro. É só alertar e falar assim, ó, cara, volta pra TV se tu quer concorrer e fala um pouco mais a verdade. Nós somos centenas de milhões na internet querendo, discutindo política. O Brasil passa por uma série de problemas e convulsões políticas nos últimos tempos. E o cara vem mentir na cara de pau. Não é só ele, a gente sabe, mas hoje a gente está falando dele porque ele vai estar às 9h30 no Jornal Nacional, tá? Então, apartidariamente falando, não podemos aceitar um candidato mentindo para cima e para baixo, querendo gastar mais, subestimando dívidas sérias para o Brasil. O fato de terem feito esse déficit da Previdência impede que as pessoas aposentadas tenham alguma tranquilidade. Eles mentiram para a população e agora não tem como consertar de forma não danosa, e está todo mundo com essa bomba no colo, e o Ciro tem tratado todos esses temas de forma um pouco rude, um pouco coronelesca, etc. Né? E até pegando um pouco esse gancho agora que o Lucas falou enfim, simplesmente olhar para o povo brasileiro e não mentir, falar a verdade. Ou ainda que tu não saiba responder uma questão, ter a humildade de falar, olha, em relação a... Apesar, a despeito de ser um candidato a presidente da República que tenha que saber as coisas, de falar, ter a humildade de falar assim, não, apenas não sei. Mas pegando o âncora dessa questão, a relação, um aspecto muito interessante de se ver em relação às entrevistas do Ciro Gomes é como ver a relação do Ciro com o Partido dos Trabalhadores, né? Então, é mais ou menos a relação do marido traído. Basicamente é isso. O Ciro, é notável de enxergar que ele tem poucas divergências ideológicas em relação ao Partido dos Trabalhadores e, sobretudo,
em relação a Lula, em relação a Dilma, o pensamento é basicamente idêntico. E também acho que dá pra piscar assim, um pouco da origem desse rancor, justamente quando o PT fez alianças com o PMDB, que é o partido, acredito que o Ciro tenha mais sentimentos ruins em relação a isso. E a relação do Ciro Gomes com essa, digamos assim, esse ranço, né, que ele tem da aliança que foi feita entre PT e PMDB, consubstanciada no Michel Temer como vice-presidente da Dilma. Inclusive, tem determinado momento ali na entrevista do Roda Viva que ele chega a dizer: nós vamos destruí-los pelas vias da democracia. Ou seja, destruir um partido que aparentemente é para ser a representação ideológica do povo dentro do Congresso Nacional pelas vias democráticas. Sempre lembrando aqui que a gente não endossa absolutamente nenhum partido, mas assim, é nítido notar que no discurso do Ciro há um grande ressentimento pessoal em relação a algumas escolhas políticas feitas no passado por representantes do Partido dos Trabalhadores e que ideologicamente ele não diverge deles nem um pouco. Qual é a tua opinião ideológica sobre o Ciro, Pedro? É complicado, porque ele começa ainda durante o regime militar no partido que seria do Arena. Passa pelo MDB, PPS, PMDB. São 7 partidos, não sei todos de cabeça. PROS, PTB agora, PDT agora, na verdade. PDT, agora é PDT. Então, 7 partidos. Não conheço todos de cabeça. Já apoiou várias pautas, já foi, diz ele sempre, né, que foi o ministro da Fazenda do Plano Real. Então, eu acho que ele vai por onde puxa mais, assim. Quando ele fez parte da gestão do Ministério da Fazenda, entre 94 e 95, o preço da gasolina era o mesmo. Como assim o mesmo? Era 60 centavos. Bom, a gente corrige pelo GPM e dá o preço de hoje. Então, se ele fala que hoje a política de preço é criminosa, ele participou do crime há 20 anos atrás, quando era o mesmo preço. Né? Então, difícil fechar essa conta, né? E ser um crítico tão forte assim desse aspecto que de fato é nocivo em relação à nossa política, que é a fisiologia, né? Os partidos serem fisiológicos, ou seja, tu não tem uma conexão ideológica grande que é o fio condutor do partido, tu tem apenas, digamos, aglomerados de candidatos buscando a sua chance de participar do poder. E ele como um grande fervoroso, como se diz, opositor do fisiologismo nas entranhas do poder brasileiro, me parece ser um cara que muda de opinião de forma recorrente, né? Já passou por tantos partidos. Pietra, estão perguntando aqui. Brasil Paralelo, vocês acham que o Ciro Gomes tem alguma chance de ganhar essas eleições? Pois creio que caso essa possibilidade se concretize, o Brasil vira uma Venezuela ou até mesmo uma Cuba em 2 anos. Quem perguntou foi foi Discover Cartoon. Nome diferente. Eu acredito que o Ciro se machucou muito não apoiando o Lula nesse sentido. E ele tem um discurso bem forte, não é nem um pouco moderado. E isso, ele acaba não conseguindo pegar o eleitor moderado, aquela pessoa que talvez não se informa tanto sobre política, e acaba se assustando com algumas das posições e mesmo da maneira com que ele fala, apesar de ele ter um discurso pomposo. Porque ele vai de 2 extremos, né? Sempre falando bem e querendo agradar, e vou tirar o nome do SPC, mas ao mesmo tempo ele também tem os momentos que ele é mais... mostra o provio curto dele. E é até interessante, porque agora quem começou a bater no Bolsonaro, ele parou um pouco de bater nos outros candidatos e está passando isso para vice dele. Ele não bateu no Bolsonaro no último debate. Né? Ele tá passando essa bola para vice dele, para Cátia Abreu, para quem sabe ter uma imagem um pouco melhor e menos agressiva. Até complementando a resposta da Pietra em relação à pergunta ali se o Brasil vai ou não virar uma próxima Venezuela, né? Essa é uma grande das preocupações, né? Nas manifestações em 2015 e 2016 havia muitos cartazes sendo clamados nas ruas, né? De o Brasil não será uma próxima Venezuela. Eu tenho uma opinião particular, de repente, em relação a isso. Acredito que a situação possa, caso, se possível, se Ciro Gomes fosse eleito presidente da República, poderia ficar muito ruim para o Brasil, muito ruim. Não acredito que chegasse no ponto de inflexão, de virar uma Venezuela, por um simples fato de análise. Mas, também, posso estar errado, de que o Brasil, ele é, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro do movimento comunista latino-americano.
Então, como todos sabem, já que o comunismo não permite que o dinheiro apareça... É a nossa Hong Kong. Exatamente. Tu precisa ter dinheiro para financiar a propaganda comunista, né? E o Brasil é o grande financiador da propaganda comunista latino-americana. Então eu acredito que, sobretudo, o Lula e a Dilma também... O Lula tinha mais conhecimento disso. Eles sabem que o Brasil é um ponto econômico importante para continuar esse financiamento, essa propaganda forte que tem as ideias socialistas dentro da América Latina. Então acredito que não chegaria a esse ponto de inflexão, mas... que a situação poderia piorar muito, sim, poderia. E acredite, pode ficar pior. Pois é, eu tenho a impressão, a gente estrategicamente olhando a posição do Brasil, ele foi exatamente isso, né? Ele foi uma impressora de dinheiro para a América Latina, para todos esses parceiros aí de Cuba, Venezuela, e talvez seja muito ruim frear, se tem um pouco de liberdade econômica aqui, que muito comprometida, é verdade, 100º, 22º lugar, mas se a gente se tem um pouco de liberdade econômica, é porque a gente precisa desse dinheiro, né? Eles precisam desse dinheiro para financiar o governo. Vamos ler aqui uma pergunta. Fábio Lírio. Por que o brasileiro acredita fortemente na ilusão de que o Brasil vai mudar através das eleições? É muito importante, tem um parceiro nosso que é legal apontar o livro dele aqui, que é o Bruno Garchagen. Ele tem um livro Pare de Acreditar no Governo e tem uma tese fantástica que é... Sensacional. Por que os brasileiros odeiam políticos, a gente não confia em político, mas esperam que quem vai resolver o problema é o Estado. Como é que funciona isso se o Estado é operado justamente pelos políticos? Então, basicamente, o que ele coloca lá é ele culpa um pouco das nossas heranças, a gente se afasta um pouco em algumas opiniões. Quem quiser pode assistir Brasil, a Última Cruzada, mas no todo a tese dele está muito correta, que é o patrimonialismo, certo? É o patrimonialismo, o capitalismo de coalizão, a proximidade das grandes empresas com o Estado e aquela propaganda consistente e forçosa dos aspectos culturais do governo de Getúlio Vargas, do MEC, do ensino centralizado, de que o Estado vai nos prover aquilo que nós não temos. Vocês concordam? Pedro, por favor. Eu concordo com essa tese, não cheguei a ler o livro, mas já tinha visto sobre, e eu acredito que ela é bem correta com a realidade. Eu acho que a questão foi por que os brasileiros acreditam que os políticos... por que eles acreditam que as eleições vai resolver o problema do Brasil, exatamente. Eu acho que também deriva bastante dessa mentalidade que nos foi herdada, assim, até pela cultura hegemônica que dominou no Brasil, assim. Vai sempre na fala. Não, voltamos mesmo? Você estava comentando. Não, tá. Voltamos. Por que os brasileiros acreditam piamente que um presidente da República vai resolver todos os seus problemas? A princípio, concordo bastante com a Petra e com o Lucas também, no sentido da nossa herança educacional, sobretudo também, né? Quando o ensino foi centralizado pelo ministro da Educação de Getúlio Vargas, isso ficou muito claro que o Estado não somente deveria ser o protagonista da atividade econômica, mas o protagonista de tudo o mais na vida social. Então, a educação, que é a forma como as pessoas abrem os seus horizontes e ampliam as suas perspectivas, já estava dominado por quem iria fornecer, digamos assim, todas as soluções dos seus problemas. Sim. Então, a gente tem esse aspecto muito forte, né, de que a solução vai vir apenas de cima. E que não poderia ser mais falso, né, porque... a gente sabe que tem muitos outros grupos de pressão e forças que determinam a política de um país e que não é somente o Palácio do Planalto que vai fazer com que as coisas funcionem ou deixem de funcionar. Inclusive, um dos meios de tu fazer um país mais próspero e mais rico em todos os sentidos é através da cultura e da difusão de informação, que é o que nós, Brasil Paralelo, tentamos fazer. Eu acho que a grande expectativa do Ciro no primeiro turno é conseguir justamente ir para um segundo turno com um candidato como Jair Bolsonaro e tentar aproveitar essa rejeição que uma parcela da população tem com o candidato Bolsonaro para conseguir a vitória. Eu acho que deve estar focado os esforços aí, porque ele não polariza muito com o Bolsonaro agora, porque não faz sentido. Uhum. Ele precisa tirar os outros candidatos de cena para conseguir esse segundo turno. Eu estou aqui especulando essa análise, mas eu acho que pode fazer sentido, né? O Luan me avisou que a gente consegue passar algum vídeo aí. O pessoal vai preparar aqui alguns vídeos para a gente passar.
Eu só queria reforçar que esse sentimento de os políticos vão nos salvar, os políticos não, né? O Estado vai nos salvar, ela vem desde sempre e em toda a série fica bem evidente. Desde 89, não importa o lado, sempre diz que o político sempre se põe como uma mudança, como agora o Brasil vai pra frente, como agora eu vou fazer a coisa acontecer. E é triste ver que a gente sempre acaba caindo nesse discurso por X ou N motivo. A gente tem aqui uma pergunta, perdi a pergunta, não vou conseguir dar o nome, mas quais são as consequências... Aqui, ó, Rafael Miklos, Brasil Paralelo, quais seriam as consequências de mais 4 anos de governo esquerdista caso vençam essa eleição? Olha, as consequências são muitas, né? A gente pode ver até pelos discursos do... Não, me nega a chamar de candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, mas que ele pegou uma ala um pouco mais radical e abandonou aquela aliança do Centrão. Sim. Aquela aliança que fez ele ganhar em 2002 com Lulinha, Paz e Amor, ele não apresenta mais. Agora ele se agarrou de novo na origem do PT, que é a militância forte, os intelectuais organizados, né, das universidades, para vir com tudo. E eu acho que o que a gente poderia esperar, não só do Lula, mas como qualquer outro que venha a ganhar as eleições nos próximos 4 anos, seria um pouco essa postura de primeiro. Eu vejo que no plano de governo deles sempre consta a democratização da mídia. Que perigo. Essa proposta é muito delicada, né? Essa talvez seja onde seria um ponto de inflexão na nossa história muito chata. Porque a democratização da mídia é simplesmente o controle estatal dos meios de comunicação. Sejam eles, abre precedentes para ser inclusive digital. A gente tem o Marco Civil da Internet, que ajuda a gente com isso, ajuda eles com isso, né? Ajuda a gente a progredir esse caminho negativo. E essa proposta de democratizar a mídia e dar espaço estatal em todas as emissoras pode ser o começo de um fim de pluralidade de opiniões, né? Há sempre esse jogo semântico, né? Quando muitos políticos falam em democratizar tal coisa, democratizar outra coisa, basicamente o que eles estão falando é em estender os tentáculos do governo a determinada vida da área social. Quando tu vê democratização da mídia, nada mais é do que o controle por parte do governo dos órgãos de mídia. E obviamente que esse controle vai estar sempre disfarçado com, digamos assim, controle de fake news ou algo do gênero. Então, digamos assim que mais 4 anos de governo esquerdista no Brasil, digamos que já ia deixar a nossa economia, que já respira por aparelhos, ia deixar assim, ó, praticamente morta. Eu acho que os riscos institucionais estão na democratização da mídia, né? Acho que isso é uma proposta muito perigosa. Acho que as nossas relações exteriores iam degringolar de uma vez por todas. É bem possível que a gente visse um cenário muito negativo. E acredito que a parte econômica a gente não precisa nem dizer, né? Exatamente. A gente ia pro buraco de vez. De uma maneira mais artística, eu consigo ver a gente entrando no 1984, no livro, com o Big Brother. Falando em democratização da mídia, eles até comentam como começou, foi que eles têm lá as teletelas que eles chamam, tá sempre divulgando, fazendo propaganda do partido. E também, sobretudo, todas as conquistas que a gente teve em relação à opinião pública, em relação à mídia, em relação a espaço, escritores, ideias liberais, conservadoras sendo, digamos assim, espraiadas pelo Brasil. Isso aí a gente ia ter um retrocesso imenso, porque a quantidade de censura que ia ter em cima dessas ideias em oposição ao regime revolucionário ia ser bem grande. Querendo lembrar que amanhã a gente tem o lançamento às 19 horas do 2º episódio do Teatro das Tesouras, fazendo a retrospectiva da eleição 1994. E para contribuir aqui com o debate, a gente quer chamar um dos vídeos do Ciro Gomes para a tela. Pode colocar aí. Então tá aí um trecho do Ciro Gomes no Roda Viva. Tem como passar mais algum? Como é que funciona? A gente separou todos os trechos que se tinham feito antes, então tem que dizer qual que vai passar. Tá. Eu acho que um que é bom, coloca aquele que ele fala que vai tributar a herança, vocês sabem qual é? Tem um do Ciro que ele vai tributar a herança. O cara não sabe? Ah, isso sim. Ele chegou a... Sabe qual que é ali? Qual que é ali? Ah, tá escrito na coisa do... Enfim, sim. isso que tu falou de tributar a De tributar herança, a herança, é engraçado que ele fala sobre tributar a herança, mas ele faz referência aos Estados Unidos que tributam a herança. Ele faz referência aos Estados Unidos. Dizendo como eles são uma referência liberal para o mundo, porque eles tributam a herança 30 e tantos %, a gente também deve tributar.
Sabemos que já não é mais tão liberal assim, né? Sabemos que os Estados Unidos não é mais tão liberal assim, sabemos que com certeza não foi essa prática de tributar a herança que fez os Estados Unidos ser o que é, e também sabemos que essa prática de tributar a herança, acompanhar, assim, ó, eu já sou contra ela, só ela, mas ela acompanhada de uma prática do Brasil de trabalhar 6 meses para pagar imposto e ter uma das cargas tributárias mais pesadas que existem, acho que não combina bem. Não combina. Acho que não combina. O resultado já aconteceu em vários países. Quem normalmente tem herança para ser tributada a 30% acaba saindo do país. Você acha Tranquilo. mesmo que o grande capital vai sofrer com isso? Quem sofre é sempre a classe média. O cara que Sim. tem um apartamento e uma casa na praia, e aí ele se vê amarrado porque ele recebeu de herança, e agora como é que faz? Ele vai ter que pagar em dinheiro essa herança, mas é uma casa e um apartamento, ele não quer vender, ele tem que dar em dinheiro. Agora, o grande fazendeiro, o grande industriário, esse cara não vai perder dinheiro, ou ele vai tirar o investimento daqui, ou ele vai fazer aqui alguma jogada de sonegação fiscal para que isso seja repassado em vida, para que isso seja feito Fazem fundos, né? por uma empresa, por um fundo, alguma blind company que não permita que invadam essa propriedade dele, né? Então, é uma asneira que ele dê esse exemplo. Ele fala coisas como nós estarmos... Só 2 países no mundo não tributam herança, não sei o quê. É outra besteira dele. Outra coisa que ele fala que é bem chocante, perguntam pra ele sobre a lei da ficha limpa. E a resposta dele é basicamente que, caso eleito presidente, ele não revogaria essa lei, porque já pegou no, abro aspas, no gosto popular. Ou seja... Ele foge ali, né? Se pudesse, ele revogaria, mas como as pessoas gostam, como Ciro vê a foge. importância... Eu vejo que eles perguntam pra ele assim, ó, mas você revogaria a ficha limpa? E ele, não, como é que vai revogar uma lei que caiu no gosto do povo, etc, etc, etc. E ele se atrapalha com isso e não quer deixar claro, mas ele fala que acha uma aberração que num país com 4 jurisdições, alguém que esteja condenado em 2 jurisdições já não possa concorrer a presidente da república. Tu vê que critério moral bem rígido esse, né? Olha quantas escalas jurisdicionais a gente tem no Brasil, chegando desde da sentença do primeiro juiz de grau até o Supremo Tribunal Federal. Olha quantos graus de jurisdição a gente tem e enfim, como é que o acesso à ampla defesa, ao devido processo legal não foi garantido, e como é que dizer que uma pessoa que é condenada e que está enquadrada dentro da ficha limpa não poder participar das eleições é um absurdo. E ele fala que caso for presidente, vai ser a maneira mais fácil do Lula sair da cadeia. É verdade. Então é bem interessante o... O que tá acontecendo? Como assim? Como assim, O sabe? executivo vai... Sim, ele vai dar um apoiozinho ali no judiciário para tirar um presidiário. E também uma questão Condenado. interessante também da fala do Ciro é em relação ao projeto pedagógico que ele tem para o Brasil e, sobretudo, em relação à educação, né? Primeiro dos pontos que ele sempre diz, que sempre fala, é que uma educação de qualidade depende no Brasil somente com dinheiro, ou seja, mais de 10% do PIB em educação e estamos resolvidos. E a gente já sabe que essa fórmula não dá certo. A educação, enfim, ela depende de inúmeras variáveis que não é só o dinheiro que vai determinar. E outra coisa é o projeto pedagógico que o Ciro tem para o Brasil. A gente até pode trocar um trecho agora da entrevista dele no Roda Viva e depois a gente faz um pequeno comentário em relação a ela. Então, basicamente o que o Ciro Gomes fala é que o ensino clássico, né, das matérias... Decoreba. Ele chama de enciclopedismo raso, ou seja, tu aprender regras de português, de gramática, tu aprender os grandes clássicos da literatura, tu aprender física, química e biologia, ele acha que isso é enciclopedismo raso e que os professores deveriam ser incentivados a estimular o juízo crítico. A gente sabe de onde vem isso, né? Vem de o patrono da educação, Paulo Freire, né, que é um socioconstrutivista, que vem com a tese não um pouco genial de que o aluno sabe tanto quanto o professor e deve construir esse relacionamento junto em sala de aula. Isso abriu premissa aí para não reprovar aluno, enfim, por todos os absurdos, né, que acontecem no sistema educacional. Se a gente quer analisar um pouco mais, o problema educacional não é o decoreba, porque o decoreba não acontece. O problema educacional é não podermos reprovar, é a falta da autoridade do professor em sala de aula, é o professor que dá aula para 6, 7, 8 disciplinas, é a estrutura educacional como está posta, é o aluno do ensino público que custa mais de R$ 1.600 por mês para o Estado, enquanto a média dos custos de escolas privadas com resultado bem acima é mais baixa que isso.
Então, esse é o problema do ensino. Se a gente quer abordar o problema do ensino, Ciro, não vamos fingir que mais dinheiro vai resolver o problema, porque não é esse o problema, tá? Países como Finlândia, Japão, que têm índices de educação muito mais altos do que o nosso, investem proporcionalmente menos. E ele linka esse problema da falta de investimento, do ensino raso, do decoreba, que ele supõe ser falta de investimento, com o teto. Ele sai dali para linkar com o teto. E por isso não podemos ter o teto de gastos, né? Que não tem precedente em nenhum lugar do mundo. Ele gosta dessa frase. Ele adora. O teto de gastos não tem precedente em nenhum lugar do mundo. Tem país que tem teto de gasto até na Constituição. Tem país que tem na Constituição o teto de gastos. Então, é mais um proselitismo do Ciro. Acredito que para ganhar voto é até muito politicamente correto, né? Para ganhar voto e a gente conseguir esse resultado, né? Sim. Se for pensar em questão de custo, é muito mais fácil o próprio governo pagar a vaga do aluno que estudaria numa escola pública na escola privada. E mais efetivo também é só comparar os resultados em testes de aptidão dos alunos de privada e pública. Eu queria lembrar a todos que estão nos acompanhando aqui que o Teatro das Tesouras, a nossa série 100% gratuita, que faz uma retrospectiva das eleições desde 1989, tendo 7 episódios, um episódio para cada, vai ter 89, 94, 98 e assim por diante. Vai ao ar o segundo episódio gratuito amanhã aqui no canal às 19 horas, que é o episódio 1994. Para quem ainda não viu o primeiro, está disponível aqui no canal, só procurar 1989. E para quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal e deixa seu comentário, deixa seu like, porque é assim, sendo meio youtuber, que a gente consegue arrecadar as pessoas conosco. Manda, compartilha com um amigo e vamos fazer um juízo crítico aqui. Mandem seus feedbacks para a gente compilar um olho mais de perto aqui nas nossas eleições. A gente vai ser totalmente apartidário, nós não vamos levantar bandeiras e nós vamos estar aqui só para pontuar coisas que nós já vimos em décadas passadas, na história, etc. E análise simples, mentiras, fatos checados, etc, etc, etc. Tá? Mais algum recado para a gente dar para o pessoal? A gente vai estar a semana inteira aqui falando sobre os presidenciáveis que vão dar entrevista no Jornal Nacional todas as noites às 8h30. Hoje é do Ciro Gomes, por isso que a gente pautou bastante esse candidato. E esperamos vocês aqui. Lembrando que hoje, reforçando essa tua mensagem, que a gente jogou pedra no Ciro Gomes hoje, não porque ele não mereça, mas porque hoje ele vai às 8h30 no Jornal Nacional para uma entrevista. E aí é bom que a gente já acompanhe o candidato Ciro com um pouco das ideias que ele vem defendendo nas últimas entrevistas, nos últimos debates em mente, né? E sabendo um pouco dessas mentiras, né? Então, Ciro, a gente não paga metade da arrecadação em dívida, tem precedente de teto de gastos, inclusive na Constituição de alguns países, top 10 em desenvolvimento nacional. O que mais que a gente pontuou aqui? A política de preço da Petrobras é transparente, embora devesse ser privatizada. E principalmente, Ciro, o dinheiro não é a solução de todos os males do mundo. E imprimir dinheiro não é a solução. Imprimir dinheiro também não é a solução de todos os males do mundo. Não sei qual é o teu plano para tirar os brasileiros do SPC. Acabar com a instituição. Exatamente. Bom, é isso. Até a próxima. Se inscreva no canal. Amanhã às 19 horas, lançamento do segundo episódio de Teatro das Tesouras. Um abraço do Brasil Paralelo. Acompanhe os nossos vídeos e a gente quer a opinião de vocês. Aqui é o nosso olho em cima do pessoal, o olho de vocês em cima do pessoal. Não tem Big Brother, não tem partido, não tem dinheiro público.